Olá pessoal, iniciaremos a aula 2 do curso técnico em cooperativismo do MedioTech do Instituto Federal do Piauí. Bom pessoal, na aula passada nós vimos um pouco do que é a EAD, do que é educação à distância, essa conceituação do que é educação à distância. Nós vimos como se deu essa evolução ao longo do tempo e quais são as características e a perspectiva da educação à distância na atualidade. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar os seguintes temas: legislação e regulamentação da educação à distância, utilização e importância do material didático na educação à distância. Você pode acompanhar aí no slide, vamos para o próximo slide, a legislação e regulamentação da educação à distância. A lei que rege a educação nacional é a Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nessa lei nós temos o artigo 80, que é o artigo que regulamenta a educação à distância. Atualmente, em 25 de maio de 2017, tivemos um decreto, o 9057, que é o decreto que regulamenta a educação à distância. Nele tivemos algumas alterações. Com essa regulamentação, as instituições poderão oferecer exclusivamente cursos de educação à distância, sem a oferta simultânea de cursos presenciais, no qual não podia anteriormente. A estratégia do MEC é ampliar a oferta de ensino superior no país e atingir a meta 12, no Plano Nacional de Educação, o PNE, que exige elevar a taxa bruta de matrículas na educação superior em 50% e a taxa líquida em 33% na população entre 18 e 24 anos. No próximo slide você pode acompanhar algumas características desse decreto, que é o atual, que é o que está ocorrendo agora na legislação. Artigo 1. Para os fins desse decreto, considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem ocorram com a utilização de meios tecnológicos de informação e comunicação. Como a gente tinha falado na aula passada, a educação à distância ela é exatamente isso. É uma modalidade de ensino que utiliza didático e pedagogicamente nos seus processos o ensino utilizando meios tecnológicos de tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, que o objetivo é dar acesso a pessoas que não têm como estar fisicamente naquele horário determinado ou naquele espaço físico determinado naquele momento, e que desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos distintos, como eu falei anteriormente. Isso você acompanhou no nosso slide aí. No próximo slide, você vai ver as principais mudanças que ocorreram com esse decreto que está regulamentando a educação à distância. Outros decretos já foram publicados anteriormente, mas o atual é esse que a gente está discutindo agora, que você está acompanhando aí no slide. As principais mudanças são: as instituições de ensino superior, IES, podem criar polos sem exigência de vistoria do MEC, que isso não poderia anteriormente. Cursos à distância poderão ser oferecidos mesmo se a instituição de ensino não tiver o curso presencial equivalente. Permite que cursos à distância para a educação básica, fundamental, médio e profissional, em situações especiais. Esse assunto nós iremos discutir nos fóruns sobre a educação fundamental, que tiveram vários desfechos e que o MEC voltou atrás, mas isso a gente vai discutir no fórum, certo? No próximo slide, a gente vai poder ver alguns pontos ainda do decreto, do que ele está regendo a educação à distância, certo? No artigo 8, ele diz que compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual, municipal e distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento nas instituições de educação na modalidade à distância, nos seguintes níveis e modalidades: na educação à distância, ou seja, a educação à distância ela pode ser aplicada em todos os níveis de ensino, seja ele no ensino fundamental, no ensino médio, na educação profissional técnica de nível médio e na educação de jovens e adultos e na educação especial.
Segundo o decreto, no nível fundamental, nos termos do inciso 4 do artigo 32 da Lei 9394, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Certo? E só que essas regras, elas não valem para que a educação fundamental seja efetivamente à distância. É de maneira complementar, que é o assunto que discutiremos lá no fórum. O ensino médio também pode ser contemplado com a educação à distância, mas para efeito do cumprimento das exigências curriculares do ensino médio. Os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante comprovação. E também nós podemos ter, como nosso curso agora, a educação técnica de nível médio e na educação de jovens e adultos. No próximo slide, você vai ver que no nível fundamental tem os termos do inciso 4 do artigo 32 da LDB, que estejam, quais são os requisitos, quais são as etapas que são contempladas no nível fundamental com a EAD. Quando o aluno estiver por motivo de saúde ou não poder acompanhar o ensino presencial. Quando ele se encontrar por qualquer motivo no exterior, ou que ele viva em uma localidade que não esteja na rede regular de atendimento presencial. Ou seja, também quando são transferidos compulsoriamente para regiões de difícil acesso, que são incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira. Isso ocorre muito quando filhos de militares, por exemplo, são deslocados para regiões de fronteira e eles, naquela região, não têm um sistema de ensino fundamental e eles são contemplados com essa metodologia de ensino fundamental à distância, ou que estejam privados de liberdade. No nosso próximo slide, atualmente temos diversas mídias com textos impressos, rádio, TV e arquivos digitais e vídeos. E esses recursos e essas mídias que são utilizadas hoje na educação à distância. Essa utilização é de suma importância, porque são através dessas mídias que nós conseguimos, de maneira diversa, interagir com os alunos e os alunos com os professores, para que, de maneira diferente, seja fixado o conhecimento necessário e sendo o objetivo do curso. Nós temos as mídias analógicas e as mídias digitais. As mídias analógicas são mídias que normalmente são transmitidas e que não incluem interação no mesmo canal. Ou seja, você tem a radiodifusão, você tem a rede de TV, no qual tem um interlocutor do outro lado do canal e tem o aluno ouvindo o interlocutor. Mas isso não existe, isso faz com que não exista interação entre o aluno e o interlocutor. Apesar de que hoje nós temos telefone para fazer ligação, para falar com o pessoal do rádio, na TV também tem meios como a própria internet, mas inicialmente o mesmo canal não permite que seja feito isso. E aí com a vinda da internet, com as mídias digitais, isso mudou. Então tal que hoje você tem lives nas redes sociais, você tem transmissão ao vivo em diversas ferramentas de stream e isso permite que tenha uma interação mútua ali no momento que está acontecendo. As mídias que permitem interação no mesmo canal normalmente são vindas da internet e das plataformas de educação, como por exemplo os chats, fóruns, salas de discussão e as próprias redes sociais, que são utilizadas hoje como ferramenta essencial nesse processo de educação. Na aula de hoje, nós vimos no nosso módulo e discutimos sobre a legislação, que é a Lei 9394 de 96, que ele rege a educação nacional. E discutimos sobre o artigo 80, que é regulamentado pelo decreto 9057, que é o mais atual, que regulamenta a educação à distância. Nós discutimos sobre as principais mudanças que tiveram nesse decreto, certo? Então, até a próxima aula.